Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tomé de Pádua, eu sou geógrafo formado pela Universidade de Brasília e fiz o meu mestrado sobre a curricularização da extensão, que é um pouco do que eu vou compartilhar com vocês aqui. No mestrado, né, na pesquisa do mestrado, nós fizemos algumas entrevistas com coordenações de curso aqui do Instituto Federal de Santa Catarina sobre esse processo de curricularização, as dificuldades que essas pessoas tiveram para colocar a extensão nos seus cursos. Então, a gente começou a curricularização lá em 2015, né? Então a gente não tinha muito direcionamento, não tinha diretrizes e o IFSC fez da forma como foi possível na época. Então isso teve alguns acertos, alguns erros e é um pouco dessa trajetória que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, um primeiro ponto que essas coordenações de curso levantaram, né, sobre dificuldades de implementar a curricularização da extensão é entender o que que é extensão. Então, a dúvida era como que eu vou colocar no currículo uma coisa que eu nem sei o que que é. Como que eu vou ensinar uma turma a fazer extensão, sendo que eu não sei fazer extensão, eu nunca fiz extensão. Então, essa era uma dúvida recorrente. Então, um primeiro passo que a gente fez foi criar várias capacitações sobre metodologia extensionista, sobre como escrever projetos de extensão, como submeter propostas de extensão nos editais e entender realmente esse conceito de extensão, incentivar a participação em atividades de extensão. Então, esse foi um primeiro ponto. Então, a gente tinha uma capacitação de apresentar a instituição no Brasil e também, né, dentro do próprio IFSC aqui, para que as pessoas conhecessem o que, que a instituição entende como extensão. E considerando toda a trajetória extensionista no Brasil, né, desde a reforma de Córdoba em 1918, que foi na Argentina, né, mas que influenciou bastante a extensão do Brasil, até a resolução 7 do CNE de 2018, é muito interessante a gente entender que a extensão está muito mais ligada a como a gente faz uma atividade do que ao tipo de atividade em si. Então, lá na década de 30, a extensão era ligada a cursos e propagandas, era algo muito pontual, eventual. Na década de 70, a extensão era muito focada no assistencialismo, na prestação de serviços em comunidades pobres, periféricas. E atualmente, né, depois dos escritos de Paulo Freire, na década de 70, a extensão é entendida muito mais como uma via de mão dupla. Está muito mais ligada à forma, à interação dialógica entre a instituição de ensino e a sociedade. Então, a extensão está muito mais ligada ao como a gente faz essa atividade, não necessariamente ao tipo de atividade que a gente faz. Então, eu gosto dessa imagem, para mim, ela traduz bem esse conceito do que é a extensão, né? Estudantes no topo, porque são estudantes protagonistas dessa atividade. Então, esse grupo de estudantes vai articular seus conhecimentos, habilidades e atitudes com a sociedade, tudo isso mediado por servidores e servidoras. Então, a intenção aqui é fazer com que o conhecimento gire, né, nesses três atores aqui, nessa tríade extensionista, que é como a gente chama aqui no IFSC. Então, é importante que estudantes sejam protagonistas, relacionando, sempre ouvindo as demandas da sociedade, e é para construir em conjunto com a sociedade. Não é levar algo pronto para a sociedade. A extensão é uma relação, uma via de mão dupla, uma interação dialógica. Tem que haver diálogo entre a instituição de ensino e a sociedade. Então, só será extensão se tiver a interação dialógica e se tiver esses três atores aqui bem alinhados e que essa roda gire nesses dois sentidos, né? Porque é uma via de mão dupla, é uma troca de conhecimentos. E o ideal seria que essa imagem ela tivesse horizontal, né, para ser uma troca horizontal, mas eu coloquei aqui estudantes no topo para representar bem esse protagonismo discente, que é para a extensão, ela contribui com a formação discente, ela promove impacto e transformação na vida dessas pessoas e também promove impacto e transformação na sociedade. Tudo isso mediado por todo esse conhecimento do ensino e da pesquisa institucional
que vai aproximar tudo que é pesquisado, pensado, ensinado nos cursos com as demandas da sociedade. Então, os servidores e servidoras vão mediar essa aproximação, esse contato, esse diálogo entre estudantes e a sociedade. E essa era a primeira pergunta, né? Essa primeira dúvida desse grupo de docentes, do que é a extensão. A gente poderia ficar horas debatendo só sobre o conceito de extensão, mas como temos pouco tempo aqui, eu vou direto para uma última pergunta que eles fizeram, né? Que seria como incluir essa extensão nos currículos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a experiência do IFSC, como que foi feito aqui, né? Então, nós tivemos uma primeira resolução em 2015 e essa resolução foi revista em 2016. Ela só foi ajustada a alguns detalhes, mas a ideia principal é já definir de cara o que é esses 10%. Tipo, é 10% de quê? Porque muita gente pergunta, conta estágio, não conta estágio? É 10% do curso. Então, ali no parágrafo 2º já indica, né, que é a soma das horas dos componentes curriculares. Se a pessoa precisa de 4.000 horas para se formar, que é esse exemplo aqui, a gente tem que transformar 10% em carga horária de extensão. Então, não é adicionar 10%, é transformar esses 10%. Então, esse pensamento faz toda a diferença, porque a extensão ela não pode ser um apêndice do currículo, ela não é um algo a mais. A ideia é transformar o, essa carga horária do curso, esses 10%, como uma metodologia de extensão. Então, a gente olha lá para o perfil do egresso e as atividades de extensão, elas vão contribuir para a gente atingir o perfil do egresso. Da mesma forma que aulas em AD contribuem para o perfil do egresso que a gente busca, que aulas de laboratório contribuem. O nosso objetivo é formar essas pessoas. E a gente tem o perfil do egresso, a gente tem o perfil dessa pessoa que a gente quer formar. O caminho, né, esse curso, esse percurso formativo, ele pode ser atingido de várias metodologias, né? Então a extensão entra como uma metodologia aí, não é algo além. Então as atividades de extensão elas vão contribuir para a gente atingir o perfil da egresso que a gente busca. Então em uma atividade de extensão, aquele grupo de estudantes vai articular seus conhecimentos, habilidades e atitudes com as demandas da sociedade. Tudo isso mediado por professores, professoras, servidores e servidoras. Então essa é a proposta, que a extensão seja tratada como uma metodologia a fim de a gente atingir o perfil da egresso que a gente busca. Então aqui a gente pensou, né, como a gente vai chegar nesse objetivo de duas formas. Como parte de componentes curriculares não específicos de extensão, como unidades curriculares específicas de extensão e uma junção das duas formas. O que isso significa? A extensão como parte de componente curricular é pegar um componente curricular que já existe e trabalhar parte dele com uma metodologia extensionista. Por exemplo, uma unidade curricular de cálculo. A gente pode pegar essa unidade curricular de cálculo e, sei lá, ela tem 40 horas, 80 horas, 80 horas de cálculo. Então a gente pega 10 horas e vai com essa turma que faz cálculo vai ministrar oficinas de matemática numa escola do município, nessas 10 horas. Então é uma unidade curricular de cálculo, que ela já é trabalhada há milênios na instituição. Mas uma parte dessa carga horária vai ser utilizada para fazer atividades de extensão relacionadas ao cálculo nas universidades, nas escolas do município, por exemplo. Essa é uma possibilidade. Podem ser feitas outras oficinas também, de outras unidades curriculares, mas a ideia é pegar uma unidade curricular que já existe e utilizar parte dela para atividades de extensão. Uma outra possibilidade é comunidades curriculares específicas. Então, aqui, o que a gente tem feito? Cria-se uma disciplina de extensão, uma unidade curricular, um componente no PPC mesmo, com ementa, tem tudo. Então, a ideia é executar projetos de extensão. A ementa, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês.
ela só indica que vai ser uma unidade curricular de extensão, vai ter a carga horária, então a ideia é executar projetos de extensão ao longo do semestre. Então o projeto inicia e finaliza no mesmo semestre, porque é uma unidade curricular, ela precisa, tem nota, tem frequência, tem tudo. Ela precisa finalizar nesse semestre. E esse último ponto, né, o terceiro, seria uma junção dessas, dessas duas possibilidades. E uma outra proposta que a, a nossa regulamentação interna ela exige, né, é que todas as atividades de extensão deverão estar de acordo com a regulamentação de extensão vigente. Por que que a gente exige isso? É que logo quando começou a curricularização, como eu comentei, né, muita gente não fazia extensão. Então vinham propostas assim bem ah, diferentes, né, para não dizer outra coisa, e que não se encaixa, não era extensão. Propostas que não eram extensão, mas como as pessoas queriam colocar no currículo, queriam colocar como curricularização da extensão, para validar ali os 10%. A gente falava, não, só pode ser uma atividade de extensão que seja de acordo com a regulamentação vigente. Então, não é uma atividade aleatória. Nem tudo que a gente faz fora da sala de aula é extensão. Nem tudo que a gente faz na sociedade é extensão. Então, tem isso também. O que, que se encaixa de acordo com a regulamentação vigente? Tem interação dialógica, tem impacto na formação discente, tem impacto e transformação social, é feito em dialogicidade com a sociedade. Se tem tudo isso, ok, se atende ali às diretrizes da extensão, a gente considera, mas se não, então esse é um ponto importante. Outro ponto é que tem que ser registrado como programas ou projetos, porque se a gente faz eventos pontuais, desconexos, isso fica muito frágil e muito pontual. Então, o ideal é que seja registrado um projeto ou um programa da mesma forma que tem um projeto de curso que é pensado processualmente para se atingir o objetivo, como já falei, do perfil do egresso, é importante que esses programas e projetos de extensão também sejam pensados processualmente para se atingir o perfil do egresso que a gente quer. Então, é muito importante que as atividades de extensão sejam registradas como programas ou projetos para serem pensadas a longo prazo, para ter objetivos, para ter princípio, meio e fim, assim como uma unidade curricular, como o próprio projeto de curso tem princípio, meio e fim. Então, as atividades de extensão também precisam ter esse rigor acadêmico. Não é fazer um evento aleatório, pontual, não. Ele precisa ser pensado uh, de forma que contribua para a formação daquela turma, que contribua com os objetivos do curso. Então, é se pensar nesse sentido e evitar ações pontuais desconexas. Uh, Outro ponto que é importante, né? A inclusão da carga horária de extensão deve estar nas ementas. A ementa é um documento que vai garantir para os estudantes, né, que como aquela unidade curricular vai ser executada. Então é muito importante que a ementa da disciplina indique que será uma atividade de extensão, quantas horas de extensão bem específico, atividades de extensão. Não é uma ementa de uma outra unidade curricular que nem menciona extensão. Pensa assim, uma pessoa que acabou de chegar na instituição, um professor ou professora que vai ministrar essa unidade específica de extensão. Se na ementa não tem nada dizendo que a extensão, garantindo que a extensão vai ser executada, a pessoa pode simplesmente não executar a extensão, porque não está prevista na ementa. Então a ementa é o documento que garante para a turma, né, principalmente para aquele grupo de estudantes, que vai ter uma atividade de extensão de tantas horas naquela unidade curricular. Então é muito importante que isso fique descrito na ementa. A ementa ela não precisa detalhar o projeto de extensão que vai acontecer. Isso vai estar detalhado no plano de ensino, no próprio projeto de extensão, né, que vai ser registrado, mas a ementa precisa indicar que será uma atividade de extensão. Então isso é muito importante. Na ementa tem uma descrição, logo eu mostro uns exemplos para vocês.
É importante também aqui, né? ah, Como aqui no IFSC, como é uma unidade curricular, ela se encerra no mesmo semestre de oferta. Então a unidade curricular não pode ficar aberta, né? Porque o semestre fecha, tem que dar nota mensal. Então essa é a nossa regulamentação traz esse ponto que é importante também, que precisa ter nota, frequência, porque o semestre, né, vai finalizar. O projeto de extensão vinculado àquela unidade curricular, ele pode continuar sendo executado, né, em mais de um semestre, mas a unidade curricular, ela fecha a cada semestre. Ah, Outra possibilidade que a nossa resolução aqui ela aponta é a possibilidade de validação das unidades curriculares. Então, como que ela funciona? O estudante participa de um projeto de extensão de uma outra turma, de outro curso, por exemplo, um projeto de extensão ofertado pela reitoria, que não tem nada a ver com o curso, nada a ver assim, ele não foi planejado para aquele curso, é um projeto de extensão aberto. Então, aquele grupo de estudantes participa do projeto, pega o certificado lá de, sei lá, 100 horas. Então, ao final do projeto, a pessoa pega o certificado daquela de participação daquela atividade de extensão, mas não é uma participação, eu assisti 5 cursos, eu vi tantas palestras, não. Só vale o certificado se a pessoa atuou na execução do projeto. Então tem que ser um certificado de participação ativa. Não é aquele certificado de horas complementares, que eu assisti 20 palestras e validei. Não. É um certificado de que a pessoa atuou em um projeto de extensão. Então ela traz esse certificado, a gente verifica se a pessoa, se o certificado, né, indica que a pessoa atuou naquele projeto, qual é o tipo do projeto, né, se tem alguma ligação mínima com o curso ou não. Então podem ser projetos de temas transversais, que é importante também, né, se aquele projeto contribuiu ali para o desenvolvimento da pessoa já é importante. Então, mas quem faz essa verificação é a coordenação do curso. A coordenação do curso aí leva para o colegiado do curso e aí pode validar ou não essa atividade de extensão, mas aqui a gente apresenta essa possibilidade. E tudo isso vai registrado em carga horária no histórico. Então, assim, quando a pessoa integraliza aquela unidade curricular de extensão, já vai automaticamente a carga horária de extensão para o histórico. Eu vou mostrar um exemplo para vocês também já já. Mas é importante que isso seja registrado, né, no histórico da turma, porque é o exigido ali na resolução 7 do CNE. Aqui, alguns exemplos de componentes curriculares não específicos de extensão. Aqui tem o curso de moda, que é um CST. Então, a ideia aqui é o NDE diluiu, né, toda a carga horária de extensão em todas as unidades curriculares. Então, a ideia aqui não é que cada ah, professor, cada docente ali dessas unidades curriculares vai executar um projeto de extensão de 7 horas, por exemplo, uma oficina de 7 horas. Mas a ideia é juntar toda essa carga horária ali que é destinada para a extensão e fazer um projeto nessa quarta fase, por exemplo. Então, a quarta fase vai utilizar a carga horária dessas unidades curriculares e executar um projeto que tem a ver com gestão mercadológica, que tem a ver com técnicas de montagem, oficinas de ilustração de moda, por exemplo, porque esse curso está em uma cidade, né, que tem um polo de moda, então é possível fazer esse tipo de atividade lá. Então, a ideia é que tenha um projeto que envolva todas essas unidades curriculares. E aí vai ser um projeto diferente para cada semestre, porque são unidades curriculares diferentes. Então, esse curso preferiu adotar essa proposta. O NDE escolheu fazer uma proposta dessa forma. Então, esse curso seguiu por outro caminho, mas tem outras possibilidades também. Mas o que é importante aqui? Indicar na matriz curricular a carga horária de extensão para cada unidade curricular. Porque aquela pessoa, quando se forma, quando ela integraliza, né, a carga horária, é essa carga horária que vai para o histórico. E aqui uma ementa de um projeto integrador, né, tem ali 40 horas de extensão, então uma parte desse projeto integrador vai ser ali de parte da carga horária vai ser para orientação, o que deve fazer, o que não deve fazer, né, uma metodologia, e 40 horas vai ser para execução do projeto de extensão. Então a ementa ela indica em linhas gerais, que será desenvolvida uma atividade de extensão. Então, essa é a ideia.
Indicar que é uma atividade de extensão e indicar quantas horas. Ó, lá na última frase, ficará ao critério do professor definir tais atividades de cunho extensionista. Por que está dessa forma aqui? Porque pode ser que em um semestre esse professor escolha fazer um tipo de atividade de extensão e beleza, esse semestre deu certo, mas pode ser que não deu certo e ele não queira repetir essa atividade. Se tiver na ementa, obrigatoriamente eu vou ter que fazer daquele jeito, porque está na ementa. E a gente sabe que é muito mais fácil modificar um plano de ensino do que modificar uma ementa em um PPC. Então a ementa é importante que ela permita que a aula possa ser, que o projeto possa ser modificado de um semestre para o outro, né? Então por isso que fica aberto ali essa proposta. Só indica que é extensão e que serão 40 horas. Aqui um exemplo de componente curricular específico de extensão. Nesse caso aqui é uma engenharia mecânica. A proposta aqui, no terceiro semestre, né, tem a unidade curricular ali de atividade de extensão 1, 40 horas. Então, qual que é a ideia aqui? É desenvolver um projeto de extensão. Aí, a pessoa que vai coordenar esse projeto de extensão, né, o professor ou a professora que está à frente dessa unidade curricular, pode escolher. Então, a gente pode fazer algo que tem a ver com cálculo, por exemplo, algo que tem a ver com física, algo que tem a ver com programação, e do semestre, com os conteúdos dos semestres anteriores também. Então, a ideia é reúne a turma e a turma vai desenvolver um projeto de extensão. E aí a gente pode ter dois caminhos, né? Que é um caminho de seria já chegar com o projeto pronto para essa terceira fase, né? No caso desse curso aqui, chega um projeto pronto e a turma vai contribuir na execução desse projeto. Então a gente já chega, divide as atividades e a turma executa o projeto. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é de construir esse projeto junto com a turma. Então fica as primeiras semanas ali, uma semana, 2 semanas dessa unidade curricular, uh, fazendo um levantamento de demandas, ouvindo os próprios estudantes e as estudantes que tragam propostas. E com a turma a gente faz um desenho de algumas propostas de intervenção, executa algumas dessas propostas de intervenção e depois retorna para fazer uma reflexão sobre isso, que aí é a parte de construção dos relatórios finais, ver o que deu certo, o que não deu certo, quais as possibilidades de ajuste se ainda tiver acontecendo o projeto, né, que pode acontecer em vários encontros, essa execução, e para dar espaço, né, essa oportunidade é importante para dar espaço para os estudantes planejarem as próprias atividades de extensão. Então, os estudantes vão propor propostas, né, de intervenção na sociedade, propor essas atividades de intervenção. Então, tem essa outra forma de fazer também. Não precisa, às vezes, chegar com o projeto pronto. A gente constrói o projeto ao longo do semestre. E a ementa aqui, né, ela permite que sejam construídos projetos de extensão diferentes para cada semestre. A ementa é a mesma, mas como ela não amarra a um projeto de extensão específico, é possível que cada nova oferta dessa unidade curricular seja um projeto de extensão diferente. Aqui um outro exemplo, né, um curso de enfermagem. Nesse curso aqui específico, o o grupo de professores e professores já tem desenhado o projeto. Então, no primeiro semestre, eles já sabem qual projeto vai ser, no segundo semestre já é outro projeto, e tem extensão para todos os semestres, até a pessoa se formar. Então, qual que é a diferença? Nos primeiros semestres, são atividades de extensão menos complexas. Então, os estudantes ainda não são tão protagonistas, porque estão começando o curso, não têm tanto conhecimento sobre aquela área, sobre o que pode fazer ou não. E lá nos últimos semestres, as atividades de extensão são mais complexas, porque os estudantes já estão no final do curso. Então, eles têm condições de. A turma tem mais condições, né, de fazer algo mais elaborado para atuar na sociedade. Aqui o ementa, ah, novamente a extensão aparece ali no metodologia de abordagem, né?
só indicando que vai ser uma atividade de extensão um pouco mais aberta e indicando a carga horária. Aqui um curso de agronomia, a mesma ideia também. Ali atividade de extensão na terceira fase, com 80 horas de extensão. Então, a ideia é, para esse curso específico, né, a extensão acontece no semestre 3, 4 e 5. Então, é um grande projeto de extensão que vai ser executado ao longo de 1 ano e meio. Então, a primeira etapa do projeto está aqui na atividade de extensão 1, conclui essa primeira etapa, nota, menção, frequência para essas pessoas. Aí a turma avança, vai para a segunda etapa do projeto. E aí a mesma ideia, executa a segunda etapa do projeto, fecha o semestre, depois executa a terceira etapa do projeto. Então, esse curso pensou um projeto dessa forma, ao longo de 1 ano e meio, né? Ao longo de 3 semestres consecutivos. Aqui é a ementa desse curso da agronomia. Então tem os objetivos, né, de como é a primeira unidade ali de extensão, então eles vão conhecer conceitos de extensão, entender o que é uma atividade de extensão, entender como se constrói uma atividade de extensão e também vão planejar e executar as atividades de extensão, porque é importante, porque não existe extensão teórica. A extensão ela só funciona se ela tiver uma atuação na sociedade. Só é extensão se tiver atuação nas sociedades. Então, aqui, né, a gente entende que não pode ficar um semestre só de extensão teórica debatendo sobre extensão, porque debater sobre extensão não é fazer extensão, são coisas diferentes. Da mesma forma que conversar sobre metodologia de pesquisa não é fazer uma pesquisa propriamente dita. Então, a extensão funciona da mesma forma. Conversar sobre extensão não é fazer extensão. Então, por isso que precisa executar a atividade de extensão no mesmo semestre. Tem que planejar e executar pelo menos uma parte do projeto. E aí dar continuidade à execução do projeto nos semestres seguintes. Aqui os conteúdos dessa ementa, a metodologia de abordagem, né, falando de como essa atividade de extensão será executada, bem aberta também, não indica o nome do projeto, porque o projeto pode alterar de um ano, de uma oferta para outra, né? Então é importante ter essa flexibilidade, mas sempre indicando que é uma atividade de extensão e demarcando bem a carga horária. E também a gente exige uma bibliografia, porque assim, se é uma unidade curricular específica de extensão, não vai ter nenhuma bibliografia que fala de extensão, então é muito importante que isso conste nas ementas também. Se é uma unidade curricular de extensão com foco em extensão, tem que ter uma leitura com foco em extensão também. Então hoje, né, principalmente depois da curricularização da extensão, depois da resolução 7 do CNE, a quantidade de livros e pesquisas sobre extensão aumentou. Então é importante ter nas ementas também, né, para que essas pessoas tenham um arcabouço teórico sobre extensão também, né, já na graduação. E aqui a gente utiliza um sistema, né, o CIGAD, de gestão acadêmica, e a gente precisou fazer algumas customizações nesse sistema, né, para contemplar a curricularização da extensão. Então, a gente precisou fazer essas divisões ali na hora de cadastrar a matriz curricular. Então, tem ali no segundo nível, né, o nome das unidades curriculares e uma carga horária dedicada para a extensão. Então, quando essa pessoa se forma, essas 6 horas de extensão que estão ali descritas na unidade curricular vão para o histórico. E da mesma forma, a unidade curricular específica, né, tá ali 60 horas de extensão, porque isso aqui é um recorte do histórico escolar de uma estudante da graduação. Então tem um quadro ali embaixo, à esquerda está grifado em vermelho, uma coluna das horas de extensão, né? São exigidas 180 horas. Essa pessoa aqui, na época que eu tirei esse print, ela tinha feito 120 horas e faltava 60. Agora ela já se formou, né? Mas é só para mostrar aqui como aparece no histórico, né? Então tem essa possibilidade
de aparecer dessa forma, que só aparece a carga horária. Ah, ainda não aparecem os nomes dos projetos, mas existe uma proposta de customização para que apareça o nome do projeto de extensão também no histórico, né? Então, cada vez que a pessoa tem um projeto de extensão registrado ali, né, como estudante, de uma atividade de extensão curricular, isso vai aparecer o nome do projeto no currículo, né? E uma outra customização que a gente fez no momento de lançar a frequência, os professores podem marcar ali se foi aula presencial, se não foi, se foi extensão. Isso aqui não impacta no histórico, é só para ter um controle mesmo, né, do professor, da professora ali com a turma para saber qual dia foi dedicado para extensão de carga horária, é só para organização, mas também foi feita essa customização. Uma outra customização que a gente fez é quanto à participação, à função, né, dos estudantes. Porque, assim, esse grupo de estudantes que está participando de atividades de extensão curricularizadas, eles não são bolsistas, porque é uma atividade obrigatória, eles são voluntários. Mas eles não são voluntários porque também é uma atividade obrigatória, né, do curso. Então, a gente acabou criando essa opção ali, essa função, né, discente em atividade curricular, que indica que é uma pessoa que está participando de um projeto na equipe executora, mais de um projeto de extensão curricularizado. Essa é a diferença. Então, a ideia aqui é até para a gente criar filtros também. Se a gente pesquisar no sistema, a gente consegue um filtro da quantidade de discentes em atividade curricular. Essa é a ideia. Então, a gente precisou fazer essa customização também. E aqui, né, para alguns problemas encontrados no processo, porque nunca é 100%. Um deles é que esse curso aqui ele passou pela curricularização da extensão, quer dizer, ele passou por atualização, mas isso foi lá em 2015. O curso achava que só de colocar essa frase ali, que o estudante tem que ter 10% de extensão, já estava resolvido e curricularizado. Só que esse curso nunca ofertou, nunca possibilitou que essa turma fizesse atividades de extensão. Então chegou lá no final do curso, nenhum estudante tinha os 10% de extensão, porque não foi ofertado pelo curso. Então, não é uma hora complementar que os estudantes têm que correr atrás. É uma atividade obrigatória do curso. Então, o curso tem que ofertar essas atividades de extensão. O curso tem que possibilitar que a turma faça, participe dessas atividades de extensão e participe como protagonista. Não é, como eu falei, não é assistir uma palestra, assistir um curso. É muitas vezes ministrar o curso e ministrar a palestra. É fazer com que a turma seja protagonista dessas atividades de extensão. Então, nesse caso aqui, o PPC teve que ser alterado novamente para que ele ficasse de acordo com a resolução e que ele ofertasse, né, extensão para as turmas novas, né, que entraram. Para essa turma aqui, ela fez um ajuste ali no PPC, as pessoas se formaram, né, ainda sem extensão. Era na época que não era obrigatório ainda, que essa turma se formou, mas depois para a segunda turma já teve uma atualização do PPC e aí ficou tudo correto. A gente tinha feito também a atualização no sistema depois que alguns PPCs já estavam rodando, digamos assim. Então o PPC tinha extensão no documento, mas no sistema ainda não aparecia. Então isso não estava aparecendo no histórico das pessoas. Então precisava colocar manualmente, né, uma observação no histórico indicando que a pessoa fez tantas horas de extensão, correspondendo aos 10% do curso. Uh, Quanto à validação, a gente não tinha também. A resolução permite a validação, mas a gente não tinha um formulário específico para validação de extensão. Então a gente precisou criar também, porque tem essas características que eu comentei, né? A pessoa não pode ser ouvinte de uma atividade de extensão, ela tem que ser ou bolsista ou discente extensionista, né? Que é o tipo de participação que a gente prevê aqui para alguns editais específicos, ou na condição, na função de voluntário, que é a pessoa que participa da equipe executando o projeto, e não que ela foi ouvinte de uma atividade de extensão. Aqui também essa distinção entre unidade curricular e componente curricular, porque a unidade curricular ela precisa finalizar naquele mesmo semestre. E o componente curricular não precisa. Então tem
essa não é bem uma briga, né, mas tem essa diferença de conceitos aqui, porque às vezes se um projeto dura só um semestre e ele finaliza junto com a unidade curricular, às vezes é um projeto muito curto, às vezes precisaria ser um projeto mais longo, aí o projeto continua, mas a unidade finaliza. Então, a gente aqui tem enfrentado alguns debates, né? Alguns cursos preferiam que fossem unidades curriculares abertas, né? Componentes curriculares, assim como o TCC, que pode ficar de um ano para o outro, não tem constituição de turma, né? É diferente, são registros diferentes, mas isso são questões mais pontuais, mas também são dificuldades que a gente encontra aqui. Também a questão de validação, né, de transferência, quando vem uma pessoa de transferência de uma outra unidade, de uma outra instituição de ensino, e que ela cursou aquele cálculo 2, aquela unidade de cálculo, por exemplo, que tem extensão. Lá na unidade de origem não tinha extensão, mas aqui tem. E ela já cumpriu essa unidade lá. A gente vai validar? Não vai validar? Então, tem esses percalços pelo caminho também. Geralmente não é feita a validação ou é feita uma validação parcial. A pessoa tem a unidade curricular validada, aquela parte ali do cálculo, sem a extensão, e é solicitado que a pessoa participe de um projeto de extensão e traga o certificado para poder validar essa parte da extensão. Então, tem essas possibilidades, mas quem faz a validação é a coordenação de curso, né, junto com o colegiado do curso. E para finalizar aqui, só comentando sobre a finalidade da curricularização, a gente não vai fazer a curricularização da extensão, a gente não vai atuar na extensão, não é porque é obrigatório, não é porque tem uma lei dizendo para a gente fazer extensão. A gente possibilita que as turmas façam extensão porque a extensão ela aproxima, ela traz realidade para o curso, ela aproxima aquele grupo de estudantes das demandas da sociedade, a extensão traz significado para o curso. Então, né, como diz aqui no texto, as atividades de extensão devem possibilitar ao estudante refletir sobre as grandes questões da atualidade e, a partir da experiência e dos conhecimentos produzidos e acumulados, construir uma formação compromissada com a realidade da população brasileira, levando em consideração que tudo o que se faz ou se vivencia em uma instituição de ensino superior é o currículo. A extensão vai aproximar a formação dessas pessoas com a realidade. Então, vai ser uma formação compromissada com as demandas da sociedade, uma formação que vai ouvir mais a sociedade, uma formação com muito mais significado e muito mais impacto na vida desse grupo de estudantes. E é por isso que a gente faz extensão, não é porque é obrigatório. Aqui eu trago o relato de uma estudante do curso de gestão de turismo, ela participou de projetos de extensão e ela traz esse relato. Era um curso curricularizado, né? Ela fala que foi uma experiência transformadora para ela, que ela conheceu uma realidade diferente, né, dessa bolha dela. Então, esses projetos de extensão possibilitam uh, novos olhares para a sociedade e uma articulação das demandas da sociedade com o curso desse grupo de estudantes. E só para finalizar, a curricularização da extensão, né? Ela também trouxe alguns pontos positivos para esse curso aqui que eu mostrei a Gabriela, né? Um curso de gestão de turismo. O curso teve conceito 5 no MEC e na avaliação, né? Foi bastante pontuada a questão da extensão, da curricularização da extensão. Então, além de ser positivo para a formação do grupo de estudantes, além de ser positivo para a sociedade, promover impacto e transformação social, a curricularização da extensão também é benéfica para os cursos, né, para a avaliação do curso, é benéfico para a instituição, que a gente pode também desenvolver pesquisas a partir desse contato com a sociedade. Então, a extensão ela é benéfica para o grupo de estudantes, para a sociedade e para a instituição de ensino. Isso eu não tenho dúvida. E mostrar aqui para vocês, né, algumas ferramentas que podem ser utilizadas aí para a curricularização da extensão, para entender melhor como funciona esse processo, e também para conhecer um pouco dos
pontos positivos e negativos aqui do Instituto Federal de Santa Catarina. No mestrado, a gente desenvolveu esse site, a gente reformulou um site, né, que já existia, mas quase não tinha conteúdo sobre a curricularização da extensão aqui no IFSC. Então, ali nesse site, que é curricularização da extensão.ifsc.edu.br, eu posso compartilhar o link com vocês depois. Ali você tem toda a legislação, exemplos no IFSC, então é muito importante que vocês entrem ali e quiser ver exemplos de PPCs, tá? Você consegue baixar um PPC completo ali já curricularizado, né, para olhar bem como é que tá as ementas, é importante e contribui também nesse debate. Tem também ali um canal no YouTube com algumas palestras, é mais da época da pandemia, né? A gente fazia bastante palestras, então tem algumas coisas gravadas ali, algumas videoaulas também. Então entre ali, só colocar Tomé de Pádua no YouTube, que tem meus vídeos ali, entra lá, dá um like nos vídeos, se inscreve no canal para dar uma força. Tá meio desatualizado, mas o principal conteúdo já tá tudo ali. Tem algumas palestras mais longas, né? Que eu aprofundo mais nos conceitos de extensão, então é bem interessante também. E tem o livro, né? Uma parte da dissertação foi transformada nesse livro, a gente editou e publicou Caminhos para a Curricularização da Extensão, que vocês podem baixar por esse QR Code, é gratuito. Então, vocês podem baixar em PDF, ler no celular, no tablet, onde vocês quiserem. E tem também a versão física, só que a versão física, né, aí tem que pagar pelo envio, pagar pelo material, mas por esse link também vocês têm acesso. Então, vão lá, cliquem, baixem um livro, compartilhem o livro. Ele é curtinho, então é bem rápido, bem fácil de ler, mas mostra um pouco dessa trajetória aqui do IFSC e uma análise dos PPCs, né, dos projetos pedagógicos de curso, quanto à curricularização da extensão. Então, muito obrigado, gente, pela atenção, pelo tempo de vocês, né? Tá aí os meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida, estou sempre à disposição. Então, só agradeço mesmo e até já.